Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso de número 19. Jesus vai contar uma história. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu lhe imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Disse Jesus aos discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Antes de encerrarmos hoje, eu quero fazer uma reflexão com você, para que possamos entender qual é o impacto que o que acontece na vida dos outros exercem sobre a nossa vida. O quão preocupado nós estamos, de fato, em ver as outras pessoas encontrando o caminho, sendo felizes, tendo um encontro com Cristo, com sua palavra, conseguindo organizar sua vida de fato. Essa é uma análise que precisa ser totalmente nossa, porque esse é um texto que, se você não avaliá-lo com cuidado, talvez você comece a pensar que não há lugar para quem tem bens ou para ricos no reino de Deus. E que, na verdade, o que existe é uma permuta, certo? Você precisa trocar e decidir o que você quer. Você quer ir bem, você quer ter conforto, você quer viver uma vida tranquila? Então viva. Mas não há lugar para quem vive assim no céu. Você quer entrar nos céus? Você quer ter um encontro com Deus? Então abra mão de tudo isso. Entenda que todos os bens deste mundo não são para você. Quando olhamos para esse texto, Jesus novamente vai remeter a todos nós a entendermos que não existe uma terceira via. São apenas 2 vias. São 2 caminhos, são 2 portas, certo? Todas as vezes que nós vamos olhar para esses ambientes, normalmente sempre há 2 pessoas. Por quê? Porque a proposta de Deus é sempre mostrar a mim e a você que não existe uma terceira via cuja qual você possa se encaixar. Novamente, nós temos uma exposição aqui e a figura é de 2 caminhos, 2 pessoas, 2 situações distintas. A história começa dizendo que havia um homem rico. É assim que a história começa. A Bíblia diz que a casa que este homem mora e a maneira que ele vive é uma maneira fantástica. Suas vestes são vestes de linho, são vestes caras. Poucas pessoas podem ter
aquele tipo de roupa para a época que ele está inserido. A Bíblia faz questão de dizer que todos os dias da vida daquele homem, ele vivia de forma abastecida, certo? Ele era alguém que vivia de forma esplêndida. A vida dele era uma vida que, se fosse vista por outras pessoas, seria uma vida invejável. Provavelmente todos gostariam de morar na casa que este homem morava, ter o que ele tinha, viver como ele vivia. E que pecado há nisso? O que há nesse estilo de vida que vai colocar este homem no inferno, como nós vamos ver mais à frente? Pare para pensar um pouco nisso. Este é um homem que, por que é que ele vive assim? Provavelmente ele pode viver assim porque recebeu algo de herança e, mais do que ter recebido recursos de herança, ele conseguiu administrar e fazer com que aqueles recursos não fossem embora, como foi a história do jovem rico, filho, certo? Do pai rico de Lucas 15, o filho pródigo. Ele também foi alguém que viveu na riqueza, que viveu na prosperidade. Ele foi alguém que, quando saiu de casa, ele saiu com muitos recursos, mas ele pegou todos os seus recursos e jogou fora. Então, esse texto me remete na história de Jesus, que este homem que vive dessa forma, não há nenhum indício que ele vive por causa de Satanás, porque a riqueza dele é ilícita, porque ele é um corrupto, porque ele não merece ter o que tem. Não. O indício é que ele tem tudo o que tem porque merece ter, porque provavelmente administrou bem aquilo que chegou à sua mão, porque foi habilidoso, certo, para administrar seus bens. Então, ele não é alguém sazonal, de um tempo limitado, não. Ele é alguém que todos os dias de sua vida, até ali, ele viveu muito bem, muito abastecido. Então, esse é o primeiro homem. O verso seguinte, o verso 20. A vida troca de homem. A Bíblia troca de pessoas, troca de situação. Agora ela sai da riqueza para o mendigo. Havia um certo mendigo chamado Lázaro. Ele não é só mendigo. Ele é um mendigo doente. Certo? Ele está doente. Suas úlceras, suas chagas, suas feridas estão abertas. E este indivíduo é um indivíduo cujo qual sua situação é tão desafiadora que o texto chega a dizer que os cães, os cachorros, vinham lamber as suas feridas. Bom, aí nós vamos tentar entender por que é que ele está nessa situação. Será que Lázaro está nessa miséria porque fez alguma coisa de errado? Será que o pecado fez com que Lázaro adoecesse? Quem sabe, na verdade, Lázaro tem o que merece. É isso. Ele está nessa situação por quê? Porque ele fez por onde está. Será que é assim que funciona sempre? Será que algumas pessoas não podem viver o caos sem culpa? Sem ter feito nada por merecer? Será que as coisas não podem se tornar difíceis, caóticas? E nós, ao olharmos para essa pessoa, não identificarmos erros, pecados? Pare e pense. A vida, ela é bem interessante. Jesus está mostrando duas coisas bem opostas, bem antagônicas. É verdade. Porém, há uma coisa que precisa ser observada. É onde o segundo homem está. Que local esse homem se encontra? O texto faz questão de dizer que ele é um mendigo, doente, cheio de úlceras, sem ninguém para ajudá-lo. Ele é alguém que, se alguém resolver ajudá-lo, não deve esperar nenhum tipo de recompensa. Mas ele está na porta do rico. Jesus faz questão de dizer a porta. Ele está no local onde é impossível não vê-lo, não notá-lo. Jesus faz questão de dizer que a porta deste homem que tem tanta coisa, que vive bem e pode viver muito bem, e depois de viver muito bem, entrar no reino de Deus. Nesse lugar está o Lázaro. Aí eu começo a entender o quanto a vida do outro
tem a ver com a minha. O quanto o bem-estar do outro tem a ver com o meu. O quanto odiar o outro, maldizer o outro, me tornar indiferente à dor do outro, pode fazer com a minha vida depois que eu partir daqui. Não havia nenhum problema com esse rico, como não houve com Ló, como não houve com Abraão, como não houve com Salomão, como não houve com Davi e com tantos outros homens riquíssimos, prósperos, que entraram no reino de Deus. Mas é fácil entender como Moisés foi um homem tão próspero. E diz em Êxodo 32, Senhor, perdoa este povo, ou então risca o meu nome do livro que tu tens escrito. Dá para entender que um cara como esse está mais preocupado com o bem-estar coletivo do que com o seu bem-estar particular. É fácil entender como Abraão, que estava extremamente tranquilo, perde um bom tempo investindo, intercedendo a Deus para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída. Nem lá ele estava. Para que tanta preocupação com Deus destruir, certo? Uma estrutura cuja qual ele nem está. Talvez dê para entender a oração de Salomão. Senhor, me dê um coração sábio e entendido para que eu possa conduzir todo este povo. Note que a preocupação, ou aqueles que se preocupam com pessoas e administram bem sua vida, tem tendência a levá-la para um ambiente muito especial. Tem tendência a viver coisas bem extraordinárias e acima da média. O mendigo Lázaro está na porta do rico, que passa todos os dias e vê os cães lambendo. Ouve ele pedindo alguma coisa, verso 21, desejava alimentar-se com as migalhas. Sabe o que é uma migalha? Uma migalha é aquilo que não faz falta nenhuma. Não é um pedaço, não é uma fatia. A migalha é um farelo. É aquilo que, se for oferecido, certo, não vai fazer nada, diferença nenhuma. Mas este homem está vendo tudo isso, e esse é seu pecado. Seu pecado não é a riqueza, seu pecado é a indiferença. Seu pecado é não se preocupar, certo, com o que está acontecendo na vida do outro. Seu pecado pode ser, e aí não estou falando mais da história, mas talvez o nosso aqui, é saber que a oração é extremamente poderosa, mas entramos no culto e saímos dele. E sequer, às vezes, olhamos para quem está do lado antes do culto começar e falamos assim: posso fazer uma oração por você? Posso deixar uma palavra de bênção para você? Às vezes, ver alguém entrar por essas portas esbaforido, nervoso, arrumando confusão, já doido para conseguir uma briga. E você pensar: o que está se passando? Por que é que uma pessoa tão atribulada está vindo para a casa de Deus para arrumar confusão? Não, para encontrar alguém que se preocupe com ela e que vai dar um pouquinho de atenção a ela, que naquele momento é mal educada, é truculenta. Mas nós pensamos em nós mesmos. Esse texto é um texto que nos remete a olharmos com um pouco mais de carinho, de cuidado para o outro. Porque a vida dos dois vão terminar. Nos próximos versículos, Jesus vai fazer questão de dizer que o mendigo morre. O mendigo vai morrer. E aí, cuidado. Para você que quer colocar todo mundo no céu, para você que acredita que uma missa de corpo presente, ou uma missa de 7º dia, ou uma missa de 30º dia, pode fazer com que alguém entre no reino dos céus. Jesus vai dizer para onde vai o mendigo Lázaro. E o mendigo Lázaro não vai para lá porque é mendigo. Não. Ele não vai para lá porque é pobre, porque é um coitadinho. Não. Não é isso. Não. A Bíblia não fala disso. A Bíblia simplesmente quer dizer que este homem, ele encontra a misericórdia de Deus. É isso. Porque o modelo cujo qual Jesus está citando não é a salvação em Cristo, pois Cristo ainda não morreu para pagar pelo pecado. Então, esse Lázaro que morre, ele ainda morre baseado na postura da lei. Ok? Mas ele encontra a misericórdia de Deus
e ele vai para o céu. Deixa eu colocar assim, tá bom? Ele vai para o céu com os anjos de Deus. Tá bom. Mas agora Jesus disse que a morte também vai chegar para o rico. Ele também morreu, porque todos morrem. E o rico morreu. E ele vai para o inferno. Jesus faz questão de dizer, certo? Morreu o rico, verso 22, morreu também o rico, foi sepultado e no inferno. Você pode repetir comigo? No inferno. É isso aí. No inferno. O rico está no inferno, porque tem gente que vai para lá. Tá certo? Tem gente que vai para lá. Jesus está contando essa história, não é à toa. Ok? Então, cuidado com essa historinha, certo? De que ninguém vai para o inferno, porque Deus é bom demais e ninguém se perde. Isso não é verdade. Jesus está dizendo que o rico, ele vai para o inferno. Porque era rico, sim ou não? Sim ou não? Não, porque era indiferente. Ele poderia ir para o céu, sim ou não? Ele poderia estar no mesmo lugar que o outro, sim ou não? Mas eu também te pergunto, o outro poderia estar no mesmo lugar que ele? Será que esse mendigo poderia não ser mendigo? Sim ou não? Ele poderia até ser doente, porque a doença não dependia dele. Mas não necessariamente ser um mendigo. Nós precisamos olhar isso com uma mente um pouco mais amadurecida. Ele agora está no inferno. Está no inferno por um motivo. Ele adulterou, gente? Matou alguém? Roubou? Ele foi para o inferno por quê? Me ajuda aí, porque nós vamos ser já. Porque não estava nem aí pelo que estava acontecendo na vida do outro. Porque a vida do outro não tem nada a ver com a sua, tem? Que o problema do outro é do... Eu não estou dizendo que você tem que se meter na vida de todo mundo, não. Pelo amor de Deus. Certo? Não é isso que eu estou falando. Mas o texto vai dizer que esse é o motivo. Esse homem, por não estar nem aí pelo que acontece com a vida do outro, com o bem-estar do outro. Se o outro está triste, está alegre, se estava chorando, certo? Se uma irmã, muitas vezes, entra por essas portas, não conhece o nosso protocolo, não está vestida de forma adequada. O que provavelmente, se você que entende o protocolo amasse essa pessoa, o que você faria? Sentaria do lado dela e diria para ela, posso te emprestar minha blusa para você botar nas suas pernas? Posso te ajudar? Pode. E pense sobre isso. Quando a vida do outro começa a mexer com você, isso significa que você se parece com Jesus. Ele mesmo disse que daria sua vida para salvar a muitos. O coletivo sempre é a fonte de tudo isso. Mas agora, a Bíblia vai nos revelar algo que vale a pena nós observarmos. Primeiro, eu quero te dar algo para fazer você pensar. Em nenhuma outra parábola dita por Jesus, ele usa um nome próprio. Essa é a única que ele dá nome ao indivíduo. É sempre um homem, uma mulher, é sempre um pescador, é um pastor, certo? É sempre. Agora não, aqui ele faz questão de usar o nome próprio, Lázaro. O que talvez possa nos indicar que essa nem é uma parábola de fato, mas talvez ele está usando uma figura real. Mas o que acontece agora também vale a pena nós observarmos. Primeiro, o verso 23 diz: no inferno, o rico ergue os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa é uma preocupação, não uma preocupação, mas algo que merece ser avaliado. O cara vai para o inferno e leva para o inferno a memória daqui. No inferno ele ainda lembra quem é o Lázaro. No inferno ele ainda lembra que tem 5 irmãos. O que indica que quem for para o inferno e está nesse culto vai lembrar dele. Bem que o pastor falou. Lembro mesmo. Daquele culto que ele falou que eu vinha e eu não ia esquecer. Cuidado que você pode estar rindo de você. Mas escute só. Certo?
O rico, ele está no inferno e ele tem a memória. Isso é algo que vale a pena, só para a gente entender um pouco como funcionam as coisas. E ele então consegue se comunicar com Abraão. Talvez uma figura de linguagem aqui, mas ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Peça ao Lázaro que molhe só o dedo na água e coloque nos meus lábios, porque eu estou aqui atormentado. Abraão explica que agora, depois da morte, não há mais como reverter. Ninguém que está de um lado pode passar para o outro. Ninguém que está do outro pode passar por um. E agora, Abraão vai dizer algo bem interessante. Abraão diz a ele assim: Filho, lembra que recebeste os teus bens na tua vida? E Lázaro, somente os males? Olha só. A conversa é bem interessante, pois ela diz ao rico: você lembra o que você tinha e o que você poderia ter feito por esse indivíduo que estava tão perto de você e você nada fez? Eu confesso a você que essa mensagem falou demais comigo. Eu espero que ela fale com você também. Porque eu comecei a pensar em quantas pessoas podem passar pela porta da minha vida e eu me esquivar delas. Fazer que não vi, fazer vista grossa, não me importar. Não me importar que aquela pessoa só precisava de um abraço, ela só precisava de um conselho, ela só precisava de uma oração, ela só precisava de uma atenção. Era só isso. Era só isso. Era uma ligação. Hoje, eu quero chamar a igreja, num domingo de ceia, a entender o que a mesa do Senhor representa. Raquel era uma mulher sonhadora. Ela queria. Apesar de ver sempre as coisas acontecendo nas tendas alheias, primeiro na sua rival, sua própria irmã, e agora nas servas, que mesmo sendo escravas, tinham virtudes que ela não tinha. Mas ela continuou com o sonho, buscando levar sempre seu marido para a cama, não mais simplesmente para lhe oferecer prazer, mas para dar para ela algo que desse a ela dignidade, porque era seu sonho. Você acha que muitas vezes ela tinha prazer, que no momento em que aquele homem estava possuindo ela, o que ela estava pensando era o quê? Tomara que eu fique grávida. Não estava preocupado com prazer. Porque quando você quer realizar sonhos, nem sempre dá para fazer as coisas com prazer. Às vezes seus sonhos vão exigir de você muito mais do que prazer. Às vezes você vai ter que abrir mão de descanso, vai ter que abrir mão de muitas coisas para alcançar o que você deseja. Mas quando esse menino nasce, provavelmente uma coisa essa mulher vai fazer: dizer para ele que ele é a realização de um sonho. E talvez por isso ele seja um sonhador. Por isso ele seja o único que sonha. Porque ele é filho de uma sonhadora. Porque ele escuta histórias de sonhadores. Porque ele anda perto de alguém que diz para ele: o impossível pode se tornar porque Deus fez na minha vida. Ele é resultado de um sonho. Mas tudo bem. Quando ele tem 17 anos, ele começa a sonhar. E não apenas um sonho no sentido figurado, mas literal. Ele começa a sonhar que seus irmãos vão se curvar diante dele. Isso não vai acontecer. Não vai. Ele é o filho mais moço.
Ele tem muita gente à frente dele para assumir o governo do clã. Não, essa história é conversa fiada. Ele deve ter comido alguma coisa que não caiu muito bem. Se ele contasse o que ele sonhou, seus irmãos disseram: o que é isso, cara? Quem é que você pensa que é? Você acha que você é melhor do que nós? Ele também não entendeu o que estava acontecendo. Ele sonha novamente. E agora ele sonha com sol, lua e estrelas. 2 astros de governo e 1 de direção. Agora as coisas estão ficando mais claras, talvez não para ele, mas para nós. José vai ser governador de onde? Da casa dele? É o máximo que vai ser. Provavelmente não tem muita preocupação com isso, mas ele está sonhando. Vivendo num ambiente que não é dos melhores. Sim, é isso. Ele está ouvindo histórias e uma perspectiva de algo grande, mas vivendo no meio de gente que pensa pequeno. Todas as vezes que você tiver uma perspectiva grande, perto de um ambiente de pequenez, pode ter certeza que vão tentar te abafar, te diminuir. Porque muito pior do que você se tornar grande, é você se tornar grande perto de alguém pequeno. É um grande desafio. Mas o texto diz que ele é o mais novo, sim. E o que ele tem ao redor? Irmãos, o que ele tem ao redor? Pessoas com comportamento ruim. O que ele tem? Modelos estragados, tóxicos. Onde? Ao redor dele. Na vizinhança, na escola, na universidade, no trabalho, na igreja, na família. Se você quer alcançar seus sonhos, aprenda a sobreviver os exemplos ruins perto de você. E você vai tê-los. E eles serão uma boa desculpa para você se tornar um derrotado. Uma derrotada. Eu não venci porque ninguém venceu. Eu não venci porque meu pai não pôde pagar uma escola. Eu não venci porque, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Tá bom. Qualquer justificativa que justifique seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Você pode ter certeza que perto de você sempre vai ter uma pessoa ruim para te oferecer algo que faça com que o que Deus tem para você não se cumpra. Como essa pessoa aparece? Como a melhor pessoa do mundo. É alguém para te exercer influência. Ela tem que ser descolada, ela tem que ser bonita, ela tem que ser legal, o ambiente tem que ser favorável, porque é para acabar com o seu sonho, é para destruir a vida de um filho de Deus, que é você, que sou eu. Sim, é nesse ambiente. E o texto diz que José, como Noé e como outros, como Elias, se mantém firme num ambiente onde as coisas estão ruins. Porque é isso. Vamos criar um ambiente global. Pense o que todo mundo está pensando, fale o que todo mundo está falando, veja o que todo mundo está vendo, seja manipulado. E mais legal de tudo isso, seja manipulado por uma estrutura que faz com que você pense que você é capaz de pensar o que deseja, ou fazer o que quer, mas não. O verde que você usa hoje e que está na moda, não foi decidido por você. Foi um grupo pequeno que decidiu em salões de moda, em Milão, Paris, Nova York, São Paulo, quando chega a Fashion Week, a semana Fashion da moda. É isso. Nós usamos o que os outros querem que use, comemos o que eles querem que comamos, acreditamos no que eles querem que acreditamos. Um grupo pequeno determina. E somente os que veem, e aliás, hoje tem tanta gente andando na contramão, que quem está andando hoje na mão certa, é que parece que está errado. Hoje qualquer coisa que vá em confronto com a opinião de massa, é discurso de ódio. Não existe mais a expressão, ou me expressar. Não existe mais.
Se eu me expresso de uma forma que não condiz com o pensamento pré-programado, eu sou fascista ou fascista. Eu sou retrógrado, ultrapassado, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho que aprender que eu estou no meio de um povo, mas eu preciso saber como vou me comportar com ele. Se você não sabe se comportar bem na universidade, não vá para ela. Se você não é capaz de se comportar bem no ambiente, e se ele pode te corromper, se você não tem maturidade, não vá. Essa é a grande verdade. José é alguém que sobrevive tudo isso, mas ele está pressionado. Ele está pressionado por quê? Porque ele não cumpre o padrão. Ele é a exceção, a regra. Ele tem 10 irmãos e uma irmã até o presente momento. Não sei qual era o comportamento de Diná, mas Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulum, Gade, Azer, todos eles, menos Benjamim, que vai nascer depois. Mas ele entendeu que ele era alguém diferente e pronto. Sim, se você é diferente, vão te chamar de feio. Sim, é a história do pato. É a história do patinho, que nunca foi pato, mas que como vivia como patos, precisava parecer com pato. Mas ele nunca foi pato, ele sempre foi cisne. E como cisne, ele era feio, porque ele era diferente. É isso. Você vai para um lugar onde tem um protocolo, se comporta diferente. Você é feio. Você é isso, você é aquilo, é esse. O ambiente é o mesmo, gente, porque a Bíblia, ela se atualiza, sabe? É que o seu celular pede atualização, e a Bíblia não precisa. Ela se atualiza por si mesmo. O livro mais atual, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, se você quer saber. E assim, é nesse ambiente, e nesse ambiente, esse cara não vai a lugar nenhum. Então Deus diz, não dá para ficar mais aí, porque eu mudei a vida de Abraão assim, eu mudei a vida de Ruth assim. Todas as vezes que eu quero mudar a vida de alguém, eu preciso tirar gente que não cabe na sua vida, pelo menos no momento atual. Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na Copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu uma injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha. O faraó falou, precisa de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou, cara, caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas
gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias. Me diga o que é. José disse: 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse: só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz: arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas, e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois, talvez, de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui. E ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los, mas não matou, mandou prender, e 3 dias foram o suficiente para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é, mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim. Judá. O irmão que queria matá-lo, Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu.
que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, eu, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou, os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar. Manda todo mundo sair e diz, calma gente, calma, espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou. E disse, lembra de mim? Alguém falou, quem é? Ele falou, sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram, o quê? Ele falou, sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra, o Zé? Os irmãos falaram, caramba. Ele falou, calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas. E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José: Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre.
talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Estou até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava 59 mil reais para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus: Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei: Deus. E essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, o senhor não me engana que não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo.